Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giane Siqueira, consultora editorial aqui da Editora Sorian. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje estamos aqui para um lançamento super especial da Úrsula. Vou soletrar aqui o nome dessa grande autora, Úrsula Boreal Lopes Breviglieri. Olha aí! Úrsula, se apresente aí para o pessoal, para o público, conhecer essa grande autora e essa grande obra. Bom, olá, muito agradecido de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que se vê essa gravação. Eu sou Úrsula Boreal Lopes Breviglieri, eu sou uma travesti não binária, cientista social, mestra e doutorando agora em sociologia, graduando em direito, ativista da luta das pessoas trans e não binárias aqui no Brasil. E eu tô aqui hoje para apresentar a minha obra, o meu livro, As Armas da Cisnormatividade contra a Linguagem Não Binária no Brasil, que foi uma escrita fruto da minha dissertação de mestrado, que eu publiquei aqui junto da Editora Sorian no ano de 2025, com lançamento em julho de 2025, e discute especialmente essas agendas ao longo do Brasil, dos últimos anos para cá, de 2020 a 2025, mais ou menos, que começaram a se apropriar da pauta da linguagem neutra, linguagem não binária, neolinguagem, vários nomes que existem, mas numa tentativa de proibi-la, sabe? Mas especialmente de criar um certo pânico em cima dessa proibição e, por consequência disso, angariar votos para determinados setores, determinados políticos conservadores. Então é um estudo sobre política, sobre diversidade, sobre linguagem, sobre poder. Ótimo! Olha só, grande obra. Então vamos conhecer um pouco mais, né? Então dessa pesquisa, dessa grande obra, já alertando aqui. Quer comprar essa grande obra, vai estar o link aqui abaixo. Quer deixar alguma pergunta, a gente passa para a Úrsula ali e a gente responde e ela também. Conta para nós, Úrsula, como foi a escolha dessa tua pesquisa com esse tema? Conta para nós um pouco mais em detalhes aí. Bom, ainda em 2020, ainda quando eu estava na graduação em Ciências Sociais, eu e o meu então orientador, professor Fábio Lanza, começamos a perceber que a pauta da linguagem não binária, dos corpos trans especificamente, estava começando a ser usada e ressignificada por determinados atores políticos, visando justamente cooptar as massas, cooptar a população, produzir pânico, fazer as pessoas acharem que os direitos trans, a comunicação das pessoas não binárias seriam de alguma forma uma ameaça aos valores, aos costumes, à família, à infância, tudo por visto, como eu já disse, com fins eleitoreiros, né? E a gente começou a perceber isso de forma isolada em um ou outro projeto, em alguns estados, só que aquilo que parecia isolado nesse primeiro momento, aos poucos se multiplicou, se duplicou, triplicou e muitas vezes mais, tornando-se, então, o que a gente mapeou com 27 projetos de lei nas Assembleias Legislativas Estaduais, visando proibir a linguagem não binária. E esse estudo que eu fiz ainda na minha graduação foi o que me motivou, inclusive, a dar sequência em pesquisa, em prestar um mestrado, e com isso levar essa discussão no mestrado, percebendo então que existe uma articulação ampla, não necessariamente vinculada a um partido em si, apesar de uma primazia de alguns partidos específicos, muito mais voltada ao campo da direita, da extrema-direita, conservadora, sabe? Justamente utilizando isso como uma estratégia. E aí é interessante a gente pensar como no país que mais mata pessoas trans no mundo, né, que é o Brasil, a gente tem dados sobre isso há 16 anos, produzidos pela Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, né, considerando que esses dados são produzidos há 16 anos, e há 16 anos nós somos o país que mais mata trans, né, no Brasil. E pensando esse quadro, diante dessa apropriação conservadora, é pensar um pouco
pelo menos a proposta do livro, pensar um pouco o quanto que esses debates trazidos para o cenário político de forma totalmente deturpada, como se fosse uma ameaça aos valores ou alguma coisa assim, na prática constitui um alvo sobre essas populações já marginalizadas. Então, se a gente vive num país que assassina, que violenta, que lança o suicídio, o quanto isso tem a ver e o quanto isso se reafirma na medida em que as formas de expressão, o próprio direito de expressão dessas populações, da qual eu me insiro também, se relaciona com e reforça justamente esse cenário de violência, sabe? Então, é uma preocupação assim que me aparece como uma teórica, como uma socióloga, mas como uma ativista de direitos humanos também, sabe? Uma pessoa que está nas discussões, na luta pelos direitos das populações trans no Brasil, sabe? Então, esse livro tornar-se uma realidade, assim, ver ele pronto, assim, em mãos, é fantástico, porque é a materialização da nossa luta, sabe? E muitas vezes aparece que as populações trans, elas, por não estarem na política, por terem dificuldade de acessar o ensino formal, elas não vão ter resposta a dar para essas coisas, mas estamos aqui, damos resposta, estamos vendo isso, estamos dentro da sociologia analisando isso e fazendo uma crítica que eu, pelo menos, chamo de transfeminista, nesse caso. Perfeito. Que escolha de tema, né? E veio desde lá da monografia, do TCC, percorrendo ao mestrado, a dissertação, para sair aqui, ó, essa grande obra linda, maravilhosa. Até eu estava conversando com a Úrsula quanto à capa, maravilhosa. Temos aqui a epígrafe e a orelha aqui, onde tem o currículo, né? Olha, ficou sensacional. E o mais importante é o que tem dentro, né? É o conteúdo, esse conteúdo riquíssimo que a Úrsula já está introduzindo para nós. Então, eu gostaria, né? Agora você falou um pouco do tema, o destaque, o que essa obra traz de destaque para a sociedade, né? Embora aí você ressaltando, dando detalhes, se você puder falar aí o destaque que essa obra traz para nós, vai ser muito importante. Uhum. Eu acho que essa obra, esse livro que eu trago aqui, ele é bem descrito por essa frase aqui que eu coloco na orelha, de uma autora, não sei se eu diria uma acadêmica, mas uma ativista, uma artista, J. Mombassa, em que ela diz, abre aspas, a revelia do mundo, eu as convoco a viver apesar de tudo. Na radicalidade do impossível, aqui onde todas as portas estão fechadas e por isso mesmo somos levadas a conhecer, e eu destaco, o mapa das brechas, fecha aspas. Vejam, eu entendo que essa é a grande contribuição que se encontra nesse livro aqui. O mapeamento das brechas num cenário de violências, onde todas as portas estão fechadas, onde cada vez mais a gente vê renovação de forma de violência. Para quem achava que a violência era algo posto e que só acontecia e era de pessoas associado ao não progresso, ou algo assim, não. Hoje em dia, políticos que estão agora na Câmara dos Deputados refazem e reconstroem essas estruturas de preconceito. Então, eu vejo que a grande contribuição desse livro meu, da minha pesquisa de forma geral, é pensar justamente como a gente se insere nesse mapa de brechas, e mais do que só se inserir nesse mapa de brechas, nós também pensarmos a partir dele onde a gente pode sonhar, onde a gente pode tensionar as fissuras desse muro que é da cisnormatividade, um conceito que é fundamental na minha discussão, sabe? Para que a gente tensione o poder, para que a gente lembre que nós estamos aqui, que a gente se faz presente, independente da vontade de poderosos de nos oprimir ou de usar nossas pautas de forma específica para, em algum sentido, aumentar o seu capital eleitoral. Nós estamos aqui, nós estamos produzindo. Então, a diversidade, ela sempre foi assim. A gente está há séculos de processo de colonização e pós-colonização, se é que a gente pode dizer que a colonização acabou, e essa é uma discussão que eu faço muito presente dentro do meu livro, sobre colonialidade também, como isso se relaciona com
com as estruturas que a gente vive hoje, da cisnormatividade, mas como esses processos colonizatórios, ou então pós-colonizatórios, eles não acabaram, eles deixaram frutos absolutamente fortes na nossa sociedade, e mesmo assim, desde lá, esses corpos sobreviveram, resistiram, intocados talvez, escondidos talvez, sobre a proteção de navalhas ou da arte, muitas vezes, mas resistiram, e agora nós estamos também resistindo. Então, se eles renovam as suas estratégias de opressão, de violência, de violação de direitos humanos contra as nossas populações, nós também nos ousamos, nos permitimos sonhar radicalmente com outras possibilidades e visualizar justamente os caminhos possíveis nessas brechas do impossível. Então eu me vejo quase como uma cartógrafa nesse processo, sabe? Eu falo disso no livro, de uma forma metafórica, é claro, né? Uma cartógrafa desenhando esse mapa, e o mapa ele serve para isso também, não é só um registro, mas também uma orientação para que outras pessoas, como eu, que vivenciam essas questões, também tenham seus recursos, sabe? Não é um livro só para pessoas trans, não é um livro para pessoas não binárias, não é um livro nem necessariamente para pessoas LGBT. É um livro para qualquer pessoa que se interesse sobre como a pauta da diversidade, e aí a gente pode pensar diversidade de forma ampla, ela é tomada por movimentos na política. E eu acho que essa é uma contribuição central, porque aí a gente começa a entender mecanismos de funcionamento de atores que não estão interessados com os direitos humanos, não estão interessados com a democracia, não estão interessados a usar os mecanismos legislativos de forma legítima. E isso precisa ser combatido. Perfeito! Assim como vocês e eu aqui, maravilhoso ficar escutando a Úrsula. Então, vocês imaginem, na obra aqui, o que é falado, o que é dito, é um conhecimento amplo, muito amplo, e que tá o link aqui abaixo para vocês adquirirem. E conta para nós, que a gente está amando te escutar, o que a tua pesquisa, né? Qual é a lacuna que a tua pesquisa procurou suprir, né? Porque ela é uma obra que fala muito, 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 e a gente precisa entender qual é a lacuna aí que a autora Úrsula pesquisou, né? E buscou suprir. Úrsula. Eu vejo que a minha pesquisa ela vai de encontro a uma lacuna, mas não só uma lacuna vaga por si só, mas um movimento ativo desse campo, que é a sociologia, em não discutir determinadas invisibilizações de determinadas populações e com isso reproduzi-las. Então, quando eu trago esse conceito de cisnormatividade, eu me vejo lançando as faces da sociologia brasileira, convocando a sociologia brasileira a pensar cisnormatividade, a pensar a construção que existe, histórica, que desvaloriza corpos trans e valoriza corpos cisgênero, na medida em que isso foi absolutamente rechaçado e tem sido rechaçado pelas ciências sociais. Então, para além de uma simples lacuna epistemológica, no sentido das pessoas de não haver produções, porque de fato não há também um processo de poder onde essas populações elas são efetivamente negadas do acesso ao conhecimento. Então, se a gente achava em algum momento que o acesso à educação formal para pessoas trans estava relacionado a processos de exclusão familiar, de N outras situações de violência, isso tem a ver, mas também a universidade ela age ativamente para excluir essas pessoas, para desvalorizar os seus saberes. Então a minha discussão sobre cisnormatividade bebe no que autorias transfeministas vêm falando ao longo dos últimos 20 anos e que tem sido absolutamente ignorado pela sociologia, pelas ciências sociais brasileiras, como um movimento ativo. E como é que eu faço isso? Partindo então para esse projeto da proibição da linguagem neutra, das tentativas, das agendas de proibição da linguagem neutra, que, diga-se de passagem, hoje já somam mais de 80 projetos em alguns estudos, se na minha época era 27 projetos de lei, no livro eu já falo de uma pesquisa da Diadorim de 78, e agora já tem muitos mais, mas como justamente
esses processos na política institucional, eles estão vinculados também a essas estruturas anteriores na nossa sociedade. Como esse pânico que é mobilizado por esses setores conservadores, de forma a dizer que a linguagem neutra vai destruir a infância, vai destruir a língua portuguesa, vai atrapalhar pessoas com deficiência, vai ser algo imposto, qualquer coisa dessas nessa direção, tudo isso não é do nada, não surgiu do nada, bebe de uma base histórica, de uma construção histórica, que é a cisnormatividade, como já apontado por essas teorias transfeministas, por essas autorias transfeministas, mesmo que ignorado. Então, vejo que a minha discussão ela vai muito de mostrar, olha, mais uma vez, o Estado como um espaço de disputa, mas mais uma vez, no interior deste Estado, estão sendo consolidadas práticas que violam os direitos dessas populações e as colocam de novo na subalternidade. Assim como foi por 200, 300 anos, o Estado brasileiro sempre veio com essas práticas, e algumas pessoas diriam, a partir de 2018 a gente tem o provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, então agora pessoas trans podem retificar seu nome, etc. Então talvez o Estado esteja avançando, mas nessa medida a gente tem 200 anos antes em que pessoas trans não poderiam ter o seu gênero escrito nas suas certidões, nos seus registros oficiais. Isso é uma demonstração dessa cisnormatividade. E o meu estudo justamente vai na direção de para além de só retomar esses conceitos transfeministas, essa discussão histórica, mostrar como contemporaneamente isso é uma problemática, sabe? Como isso ainda hoje surge e permanece como uma estrutura de poder, como esses acordos societários invisíveis que excluem essas populações e nos relegam ao subemprego, à falta do direito à cidade, à falta do acesso à saúde, entre tantos outros. Olha só, estamos aprendendo aí com a autora Úrsula deste grande livro. Você já falou para nós, Úrsula. Então, esse conhecimento todo aí que ela tá falando, tá aqui, pessoal, tá aqui. Só de ouvir meia palavra aí já dá vontade de ler e reler esse livro. Conta para nós, Úrsula. Você já falou aqui da epígrafe, né? Inclusive, leu ali para nós tudo. Mas tem algum capítulo, alguma coisa mais assim em destaque aqui que você diz, esse aqui eu gosto bastante. Todos estão aqui, né? Que você ama, mas assim, um específico. Tem algo específico aí para contar para nós aí? Até para depois a gente procurar aqui no livro. Evidente que eu gosto muito das partes da minha pesquisa em si com os setores conservadores. Eu vou falar lá e discutir com a figura de Ana Campagnolo, que é uma deputada estadual do PL de Santa Catarina. Vou falar da situação aqui em Londrina. Vou fazer uma retomada dos projetos de lei. Mas o capítulo que eu destacaria nesse momento é um capítulo antes disso, quando eu estou explicando sobre linguagem não binária. Por quê? E aí eu explico. Porque vendo essa ação dos conservadores, a gente percebe, eu percebi muito forte que uma discursiva que é muito empregada, uma retórica que é muito empregada, é dizer, não, eles fazem parte de um braço de um movimento internacional que está tentando desconstruir nossos valores, de um grande grupo organizado, ou algo nesse sentido. E aí eu remonto o meu capítulo 1, na seção 1.3, que se chama Linguagem Neutra Não Binária, Inclusiva de Gênero, Neolinguagem. Todas essas entre aspas. Então, de novo, entre aspas, linguagem neutra, fecha aspas. Daí, outra, não binária, fecha aspas. Inclusiva de gênero e neolinguagem. 4 formas diferentes e um subtítulo, objeto polifônico. Porque ao longo da minha pesquisa, por muito tempo, eu pensei assim, como contei toda essa desde 2020 nessa discussão, né? Pensei que valia a pena diferenciar linguagem neutra, que seria aquela que os movimentos estão tentando proibir, não sei o quê, de uma, aí eu chamava neolinguagem, que é um termo, inclusive, utilizado por alguns ativistas da luta não binária. Só que eu percebi que essa higiene toda, esse enquadramento muito certo, me fazia perder um ponto que era central, que eu chamei aqui de polifonia. Poli, muitas, fonos, vozes.
Algumas vezes o movimento LGBT, ele se perde, eu diria, buscando definições unas para as coisas, tentando dizer, por exemplo, se travesti é mulher ou não, que é uma dificuldade que os movimentos muitas vezes têm. E por ficar debatendo isso, perde-se muita energia e dá-se lugar justamente a esses setores conservadores para tomar as nossas pautas. Ao contrário, a minha proposta é a gente entender esse objeto como polifônico. Então, objeto polifônico como algo que tem muitas vozes, que tem muitas perspectivas e que tem muitas coisas, inclusive, que as pessoas vão discordar entre si. Na medida até que a gente tem uma discordância entre qual é o melhor termo. Então tem gente que fala que é linguagem neutra, tem gente que fala que é pronome neutro, tem gente que usa neolinguagem, tem gente que fala linguagem inclusiva de gênero, tem gente que fala muitas possibilidades, e nenhuma delas está errada. Na verdade, o grande entendimento, e essa foi a chave que eu virei e que está presente nesse subcapítulo, nessa subseção, que eu acho que é muito interessante, que precisa ser valorizado, é de que a polifonia é o funcionamento dessa máquina que é os nossos agrupamentos, as nossas múltiplas formas de ser. Então, o que é normalizado, o que é normatizado, é a norma. Norma, heteronorma, cisnormatividade, ser de um determinado jeito. Agora, nós, de populações que estamos lutando contra essas normas, nós não podemos reproduzir um valor normativo. Nós não podemos reproduzir uma ideia que seja única, que seja centralizada, porque nós somos todas as formas que não são norma. Nós somos todas as infinidades de experiências que se constituem para além daquela suposta regularidade que seria típica. Então, a minha proposta nessa sessão é justamente discutir isso, para mostrar para o meu autor e uma autora, um leitor e uma leitora, um leitor, que, na verdade, isso é uma balela, digamos de passagem, é mais um argumento falacioso do conservadorismo, porque na prática nem a gente chega em consenso entre si, e isso é a coisa bonita, sabe? Isso é a questão, a variedade, aceitar a variedade. Então não dá para mobilizar esse argumento de que, na verdade, nós vivemos e partimos de um projeto unificado, como Ana Campagnolo, por exemplo, tenta argumentar. E por isso que é interessante, tanto que eu trago isso antes do capítulo da análise, porque é uma coisa que você precisa entender, e se você deseja ler esse livro, então leia, verá justamente que é um caminho, uma lente que eu tomo, justamente porque a gente consegue aí partir para outros tipos de visualização dessa questão. Ótimo, muito bom. Reforçando, pessoal, esse conhecimento todo tá aqui e um pouco mais ainda. E eu fico muito feliz em estar recebendo a Úrsula aqui na editora Sorian. E eu quero agora, né, depois de todo esse conhecimento, que você diga aqui para nós como é que foi a experiência em encontrar a editora Sorian, né, para produzir, como é que foi essa caminhada toda e receber essa grande obra. Como é que foi essa experiência, Úrsula? Conta para nós. Bom, isso eu só tenho a agradecer de verdade, porque eu encontrei a Sorian nesse processo de desejar fazer uma publicação da minha pesquisa de mestrado de uma forma que fosse acessível e que ficasse acessível para as pessoas, sabe? Então eu fiz uma pesquisa, selecionei diferentes editoras, entrei em contato, refleti sobre orçamentos. E o da Sorian foi não só o mais em conta, mas como também tinha mais benefícios que se adequavam ao que eu buscava, o perfil que eu buscava para o meu livro. E aí, a partir daí, começa essa relação bonita, onde eu fui absolutamente ajudada, auxiliada, recebi todo o suporte e toda a informação ao longo de todo o processo. Tudo muito transparente, com comunicação
muitas vezes com o próprio Vinícius, da editor-chefe da Sorian, e outras pessoas de outros setores, que em nenhum momento se furtaram de me fornecer informações de que em ponto a gente estava no processo editorial, ou no processo de produção da capa, que também foi algo que ficou muito legal, a gente estava conversando anteriormente, e essa Exatamente. borboleta que foi absolutamente uma construção... É lógico, com referências enviadas por mim, perspectivas que absolutamente abertura para poder trazer as minhas perspectivas, mas que foi elaborado pelo time editorial da Sorian, de produção da Sorian, que produziu absolutamente esse material, que tiveram extremamente abertos. Então tem uma questão interessante, que desde o primeiro momento a gente veio com essa ideia de ter a versão em audiolivro aqui no QR Code, que qualquer pessoa pode acessar. Isso foi absolutamente recepcionado pela editora Sorian. Então, assim, fico muito feliz e muito contente de poder indicar eles para qualquer pessoa que tenha interesse de publicar uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, entre outras pesquisas. Então vale a pena conhecer também o catálogo deles, que eles têm publicações nas mais diversas áreas, e entrar em contato, sim, para ver as possibilidades, conhecer as condições, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Olha, muito bom, muito bom. E breve, né, Úrsula? Uma tese vai sair em formato de livro, em breve, né? Exatamente como a Úrsula falou, né? Transformar aí a pesquisa em livro tem uma amplitude aí maior. Conta para nós, eu estava olhando, vi alguns vídeos só. Conta como é que foi o lançamento físico. Como foi, Úrsula? O lançamento físico foi fantástico. A gente foi no início do mês de julho, aqui na editora Olga, aqui na cidade de Londrina, Paraná. E foi, assim, fantástico. O próprio Vinícius, acabei de comentar, esteve conosco representando a editora Sorian. Fomos muito bem recebidos pelas meninas da editora da livraria Olga, que se disponibilizaram o espaço. Professor Regis, da comunicação da UEL, que também esteve conosco apresentando aquele momento, dirigindo aquele momento. Foi tudo muito legal, assim, foi um momento da gente conversar com várias pessoas, teve falas de amigos, de outras pessoas importantes para mim. A querida deputada Lenir de Assis esteve presente também e fez uma fala. Então, assim, foi fantástico, assim, e muito bom. E desde então a gente está aí fazendo algumas outras atividades, divulgando o livro por cidades e outras cidades por aí. Ótimo, porque vai ser sempre um lançamento conforme, né, a pessoa vai receber esse material aqui já é um lançamento, quando ela lê, ela vê que é um lançamento e é uma grande obra que a gente super recomenda, fica o link aqui abaixo. Futuramente aí a gente vai fazer um vídeo da Úrsula falando mais um pouco aqui da obra em si, detalhando um pouco mais, porque com certeza aqui é uma grande obra. Para nós ir finalizando, quero agradecer, né, a Úrsula, que seja sempre muito bem-vinda, venha aos próximos trabalhos. Conta para nós agora, vamos. Sentimento, qual foi o sentimento quando o livro chegou, você abriu, viu a obra pronta? Conta para nós como é que foi esse sentimento, Úrsula. É indescritível, Giane. É aquele momento em que as coisas ganham materialidade, né? Eu sempre tive esse interesse de que a minha pesquisa, a minha produção, ela não se limitasse a uma leitura acadêmica, ela não se limitasse a um público das ciências sociais, da sociologia, sabe? E transformar em livro é parte desse processo. Então, no momento que isso chega e que eu posso folhear isso e entregar nas mãos de outras pessoas até que não são acadêmicas, que são de diferentes outros meios, espaços, entregar para as pessoas do movimento trans e travesti, pessoas não binárias que foram absolutamente importantes nessa construção, surreal, diga-se de passagem. Assim, fico muito contente
e muito agradecida de verdade, porque assim é de fato um momento em que a gente percebe que a gente pode não só lançar um livro, mas vários outros, e que talvez isso seja só o começo de uma jornada aí pela frente. Com certeza, com certeza. Publicar um livro é transformar o conhecimento em legado. É isso, né, que a Úrsula está fazendo. Então, um momento sempre especial quando recebe, né, o livro pronto. Agradecer novamente, Úrsula. Então, a gente está finalizando essa conversa desse grande lançamento. Não esqueçam, vocês querem acessar o material, está aqui abaixo lá, adquirir essa grande obra. Quer deixar alguma pergunta para a Úrsula também? No final, agora, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem de convite, né, para esses autores que estavam, que nem você, pesquisando e buscando, né, para publicar aqui com a editora Sorian. E aí, para finalizar, né, fazer um convite super, hiper, mega especial para os leitores conhecerem a tua obra, tá? Passa a palavra para você. Perfeito. Bom, se você está na dúvida, se você caiu aqui procurando saber mais sobre livros, sobre a possibilidade de publicação, ou se você me acompanha e também tem essa vontade, eu super recomendo. Não tenho mais o que dizer. Recomendo e me coloco, inclusive, à disposição para falar de forma mais ampliada sobre a minha experiência, mas sinceramente, não vai haver muito mais do que falar. Foi absolutamente fantástico, tive sempre a comunicação muito aberta. Então, assim, é o que a gente valoriza, inclusive como autora iniciante, mas acho que não só como iniciante, como autora de forma geral, de uma editora. Então, assim, recomendo demais e fica essa recomendação. Agora, em segundo ponto, também, se você quiser saber mais sobre o livro As Armas da Cisnormatividade contra a Linguagem Não Binária no Brasil, o link está aqui embaixo para comprar. Venha conhecer um pouco sobre linguagem, sobre poder, sobre diversidade. A diversidade que sempre foi tentada ser apagada na nossa história do Brasil e que cada vez mais resiste, cada vez mais se coloca como resistência. Hoje nós temos uma deputada, Erika Hilton, na Câmara dos Deputados. Então isso é o sinal de que a gente tem avanços. Então, nessa luta entre avanços e tentativas de retrocesso, estamos aqui. E se você acredita nisso, te convido a ler essa obra. Muito obrigado. Que maravilha! É isso aí, então, pessoal. Adquiram essa grande obra. Vocês já tiveram aqui a experiência da fala da autora aqui, tá sensacional. A autora Úrsula Boreal com essa grande obra. Muito obrigado a todos aí. E até o próximo vídeo. A gente vai dar o quê? Um tchauzinho pro pessoal e não esqueça. Tchau, pessoal. Adquiram, ó. Mostra aí, né, Úrsula? Adquiram o livro da Úrsula. Tchauzinho. Uhul!